Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Medite e se Harmonize. Hoje a gente vai bater um papo bem importante sobre aquela voz interna, sabe? Aquela que fica o tempo todo nos cobrando. Vamos ver como podemos encontrar um pouco mais de paz? Sim, este é o nosso espaço para a gente poder respirar fundo, encontrar um pouco de clareza e, quem sabe, cultivar mais harmonia. Vamos juntos nessa jornada? Sabe aquela sensação de que a vida é uma lista de tarefas que nunca acaba? Uma lista de exigências, de coisas que temos que fazer e que na maioria das vezes fomos nós mesmos que criamos? É uma pressão, né? Uma pressão constante, que acompanha a gente o dia todo. Então, para começar, vamos tentar entender melhor de onde vem essa pressão. Por que será que essa mentalidade do eu tenho que é uma verdadeira armadilha que no fim das contas não resolve nada? É curioso, né? A gente passa boa parte do tempo se explicando, dando justificativas para nós mesmos e para os outros do porquê a gente fez ou deixou de fazer alguma coisa. Dá uma sensação de que estamos resolvendo o problema, mas na verdade é só uma ilusão. A justificativa não gera movimento, não cria um fluxo de verdade na vida. A gente continua no mesmo lugar. Olha só que interessante essa comparação. A grande virada de chave está toda na perspectiva. De um lado, a gente tem a obrigação, o eu tenho que só traz pressão e estresse. Do outro lado, a gente tem o propósito, o eu tenho motivos para. E aí, tudo muda. A gente se conecta com a motivação, com a escolha. E isso traz paz. É uma mudança que parece pequena, mas que devolve para a gente o controle da nossa própria vida. Nossa, essa frase é muito forte, né? Mas é a mais pura verdade. Quando a gente fala eu tenho que, a gente está simplesmente ignorando como a gente se sente, qual é a nossa energia naquele momento, quais são os nossos interesses reais. A gente se trata como se fosse uma máquina de cumprir ordens. E isso, lá no fundo, acaba com o nosso valor próprio. E claro, essa mentalidade toda tem um preço. E ele é bem alto. Vamos dar uma olhada agora nas consequências que muitas vezes ficam escondidas de viver sob essa pressão constante que a gente mesmo cria. O resultado dessa briga interna é pesado. Essa pressão vira tensão, vira um cansaço que não passa nunca. Começa a afetar nossos relacionamentos, porque, vamos combinar, conviver com alguém que está sempre estressado, insatisfeito, é difícil. A alegria some, o prazer nas coisas simples desaparece e, com o tempo, o nosso corpo começa a sentir. Ele começa a pagar essa conta. Isso aqui é um clássico, não é? A gente deseja muito uma coisa, seja um emprego, um relacionamento, a gente luta, faz promessas, e aí, quando finalmente consegue, a alegria dura pouco. Logo em seguida vem a cobrança. Agora tem que ser perfeito, não posso falhar. Aquilo que era uma conquista vira um peso, um fardo. E o prazer vai embora. Olha, isso é forte. A gente lê essa frase e ela pesa, né? Mas é pra gente ter a dimensão da gravidade disso. Não é só um hábito ruim, um jeito de pensar negativo. É muito mais profundo. Viver debaixo dessa tirania interna é, na essência, desperdiçar a própria vida. A nossa jornada aqui. Ok, mas nem tudo está perdido. Existe sim uma saída. A gente pode, de forma consciente, mudar essa mentalidade. Trocar a obrigação pelo desejo, pelo querer genuíno. E esse é o caminho para a gente encontrar mais liberdade e mais paz. E como a gente faz essa virada de chave? O processo é até que simples, mas muito poderoso. O primeiro passo é parar. Parar com a tortura interna. O segundo passo é, em vez de focar na obrigação, olhar para dentro e se perguntar: por que eu quero fazer isso? Quais são os meus motivos de verdade? E aí o terceiro passo acontece naturalmente. A ação que nasce dessa clareza é leve, é autêntica, é cheia de propósito. E a palavra-chave para tudo isso é autoconsideração. É um nome bonito, né? Mas, na prática, significa simplesmente ter um diálogo honesto consigo. É se respeitar, é reconhecer os próprios limites, entender os próprios sentimentos. É uma atitude de maturidade, de cuidado. E isso nos leva para a parte mais prática de todas. Como é que a gente toma posse de si, usando a honestidade e a aceitação no nosso dia a dia, na vida real? Vamos imaginar uma situação bem comum. Tem uma porta em casa que está quebrada, precisa de um conserto. Mas a energia para fazer isso simplesmente não existe hoje. O que acontece normalmente? A gente não só deixa a porta quebrada, como passa o resto do dia se culpando, se martirizando por não ter consertado. É uma pequena tortura, sabe? Em fogo baixo, o dia inteiro. E é aqui que está o pulo do gato. A gente acha que a escolha é conserto ou não conserto a porta. Mas não é. O verdadeiro problema não é a tarefa, é a batalha interna que a gente cria. A escolha real é:
Vou continuar me torturando ou vou me dar a paz de uma decisão honesta? Olha só a diferença que isso faz na prática. De um lado, no caminho da pressão, a gente vive na desonestidade. A pessoa diz, eu tenho que emagrecer, mas está comendo pizza. O resultado? Culpa. Do outro lado, no caminho da autoposse, reina a honestidade. Olha, não estou no momento para dieta, então eu aceito isso e me dou paz. Ou então, o meu corpo está pedindo descanso e eu vou respeitar. Acaba o conflito interno. É uma ação honesta ou uma inação honesta, sem julgamento. E com isso, a gente chega na mensagem central. O sofrimento é uma opção. Isso muda tudo, não muda? Todo esse tormento, essa cobrança, essa pressão que deixa a gente doente, não é uma regra da vida, é uma escolha. Uma escolha que a gente faz a cada momento dentro da nossa mente. E se é uma escolha, a gente pode escolher diferente. Obrigada por ter ficado até aqui aprendendo com a gente. E compartilha com aquela pessoa que você acha que pode estar precisando ouvir isso. Namastê.